Eu sempre reagi aos meus trabalhos anteriores, eu neguei coisas minhas, eu fui contraditório em muitos momentos, eu reagi, tipo, não faço mais esse tipo de coisa no meu próprio trabalho. Então, eu sempre funcionei dessa maneira, de estar permanentemente mudando e me aventurando, e é assim que eu vou me descobrindo e descobrindo coisas. Ele é cantor, compositor e escritor. De Satolep é tio, pai e irmão de outros grandes artistas. Autor de 11 álbuns, ele consegue falar das coisas aqui do Sul, passando longe dos clichês tradicionalistas. Ele é Vitor Ramil. E hoje só o que me resta é o pingo, laço e o pala. Vitor Ramil, que prazer te receber aqui no meu canal. Boa O noite, prazer é meu, boa obrigada. noite. Obrigada por estar aqui Aham. comigo. Legal, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória e eu quero já começar. Eu sempre digo, vamos começar do começo, porque acho importante a gente traçar assim um paralelo e começar mesmo do começo para falar sobre a tua vida, a tua trajetória, e acho importante também falar assim como que começou tudo isso na tua vida, né? Realmente foi através da influência dos teus irmãos, o Cleiton e o Cledir, que já faziam música, já estavam no meio da música, ou o que teve aí nesse meio do caminho que te fez virar um artista? Bom, a influência deles, mais objetivamente, foi no aspecto assim, profissional mesmo, né? Foi quase que determinante para mim, assim. Mas em casa a gente já tinha muita música, né? Já era uma casa de música, assim, enfim, quando eu nasci eu já tinha 5 irmãos antes de mim que tocavam, né? E seus instrumentos, já não tocavam não, porque as minhas irmãs, por exemplo, próximo eu era o caçula, então as irmãs ainda eram pequenas, mas todo mundo começou a tocar com 6 anos em casa, né? A casa tinha um esquema assim, o filho fazia 6 anos, aí os pais ofereciam um instrumento, perguntavam se queria estudar música, todo mundo quis, né? E quando chegou a minha hora não foi diferente, só que, quer dizer, na minha hora foi diferente, porque eu não comecei tão cedo assim, né? Mas, claro, eu comecei a estudar violão clássico com 11 anos, mas antes disso eu fiz umas aulas com um professor de música popular, mas eu já tocava, né? Cheguei a tocar melhor que um professor meu na época, assim, aí me dispensou porque eu sabia mais que ele. Porque exatamente isso, eu tinha os irmãos em casa me ensinando e ensinando umas coisas assim mais, e eu vendo eles tocando todo o tempo, e eu queria aprender um arpejo de uma música, uma harmonia de outra e tal. E claro, aí depois quando meus irmãos tinham o Almôndegas, eu via o Almôndegas o tempo todo, eles às vezes tocavam aqui em casa, vinham fazer show, ficavam aqui em casa, né? Nesse quarto mesmo, que era o meu quarto era o quarto deles, dos meus irmãos mais velhos, Kleber, o Cleiton e o Cledir. E aqui do lado tinha um quartinho, tem um quartinho ainda que hoje é tipo para roupas e tal, mas na época era o meu quartinho, né? Eu morava ali. E aí nesse quarto aqui depois, então eu vi várias vezes os Almôndegas tocando, meus irmãos, e aí claro, tu vai te acostumando com isso, né? Aí eu acompanhava num show, aí acompanhava numa gravação, fazia um vocal num disco, entende? Então, quando eu vi, era ainda um adolescente, já estava sabendo, enfim, fazer uma série de coisas assim. Não foi à toa que eu, com 18 anos, já gravei um primeiro disco, né? Já tinha mais ou menos uma certa experiência, vamos dizer. Falou desse quarto, né? Essa casa e viu muita coisa, né? Da tua trajetória, da Sim, trajetória da sim. família inteira, assim. Uhum. Tu acredita em energia? Tu acha que pode ser que tenha energia de vocês na casa, ou tu é totalmente cético? Olha, eu não sei se tem energia nossa na casa, mas energia da casa em mim eu sei que tem. Não tenho dúvida, eu adoro esse lugar, e tanto que eu voltei para cá, né? Eu, na verdade, desde que eu saí daqui, eu nunca me adaptei em lugar nenhum. Tempo que eu morei em Porto, tempo que eu morei no Rio, eu morei até em lugares legais, eram bons apartamentos, com boa vista e tudo, né? Não eram lugares opressivos nem nada, mas eu só, tipo, recomecei, vamos dizer assim, a coisa recomeçou a ficar boa quando a gente voltou do Rio para cá. E foi sempre muito, me inspirou muito essa casa, eu compus muita coisa aqui sempre, escrevi também, Antes né? de falar sobre o teu retorno para o Rio Grande do Sul, quero falar também da tua saída de Pelotas para Porto Alegre e depois para o Rio. Como que foi isso, né? Consegue resumir assim para a gente entender um pouquinho esse teu processo de saída de Pelotas
Porto Alegre, Rio de Janeiro? Olha, a saída de Pelotas foi na idade que todos saíam aqui em casa, né? Na hora de ir para a faculdade. Eu podia fazer faculdade aqui, até fiz um ano de jornalismo aqui, mas como eu entrei muito cedo, entrei com 16 anos na faculdade, aí eu fiz um ano de jornalismo aqui e no ano seguinte eu já fui para Porto. Teve, no caso, nessa ocasião, também um fator assim que eu adoeci, tive uma inflamação na retina na época e quase perdi a visão, foi um negócio bem sério, assim. O meu tratamento era todo em Porto Alegre, então eu, por razões médicas, também fui para Porto, comecei a ir muito, acabei indo para prosseguir a universidade, a faculdade em Porto Alegre, né? E foi assim, então com 17 anos, 18 anos, eu estava em Porto. E aí também, logo em seguida, conheci a Ana, mais ou menos nesse período, a minha mulher, né, 18 anos, por aí, e ela morava em Rosário do Sul, veio morar em Pelotas, e eu continuava vindo a Pelotas, porque meus amigos estavam aqui, né? Então eu vinha, e aí a gente se conheceu. Teu nome, Ana, escrito no braço da minha alma, persiste como uma estrela. Bom, aí o meu trânsito Porto Alegre-Pelotas ficou ainda mais intenso, vamos dizer assim. E depois a gente casou, um pouquinho depois, 21 anos a gente casou, 23 anos nasceu o Ian, nosso primeiro filho. E há 6 meses depois do nascimento do Ian, a gente foi embora para o Rio, né? Eu já tinha vontade já há muito tempo de ir para o Rio, eu tinha gravado já 2 discos, né? E aí queria ir fazer um terceiro trabalho, que foi quando eu fiz o disco Tango, né? Isso aí foi em 86 que a gente foi, né? O Ian nasceu em 85, um pouquinho depois a gente foi. E aí, bom, ficamos no Rio até, eu acho que 92, por aí, e voltamos para Pelotas, porque essa casa que tinha virado uma escola de infantil, uma escola de crianças, a escola tinha fechado e tal, a casa estava meio abandonada, estava chovendo dentro, estava se estragando assim e tal, e a gente não estava gostando da vida no Rio com os filhos pequenos, estava muito difícil para a gente, para tudo, e a música naquele período lá o ambiente era muito hostil porque eu queria fazer, né? Só tinha rock nas gravadoras e só tinham gravadoras, não tinha opção de ser independente, quer dizer, até tinha opção, mas não era uma coisa ainda mais fácil como se tornou depois. Então tudo convergiu para nos trazer para cá. E a gente voltou para cá. E foi uma alegria voltar para essa casa. Isso foi o máximo, né? A gente achou que ia ficar um tempo aqui. Disse, vamos para lá, vamos. As crianças crescem, a gente volta. Nunca mais quisemos sair daqui. Que legal. Eu existo em Sapolep e nela serei para sempre o nome de cada pedra. E esse período no Rio, eu já vi algumas outras entrevistas em que tu fala também sobre dessa relação com as gravadoras, que também não foi muito simples, né? Nunca é, assim, pelo que a impressão que a gente tem, assim, conversando com artistas, é que nunca é muito simples. Então, fala um pouquinho também sobre esse período, Vitor, como que, para ti, essa relação influenciou e também, né, o que tu conseguiu tirar dessa experiência, né? Porque, claro, não foi tão Sim. bom, mas também alguma coisa a gente sempre tira. Não, foi muito bom. Foi maravilhoso, na verdade. Não foi bom, não. Estava bom no sentido que eu digo assim, do trabalho mesmo, entende? Porque, imagina, as gravadoras, naqueles anos ali, 87, final da década de 80, 88, 89, por aí, começou a mudar muito, porque quando eu gravei meu primeiro disco, no começo da década, eu estava com 18 anos, quando eu fui gravar o Estrela Estrela, né? Naquela época já estava mudando um pouco a cena do mercado, porque as gravadoras já não pegavam um artista que eles julgavam que tinha talento, que era uma promessa, e investiam durante anos, até ele se tornar conhecido, gravava um disco, fazia outro disco, que nem toda geração dos anos 70 principalmente fez, né? Caetano, Milton, Gil, Chico, todos os grandes, né? Todos eles fizeram muitos discos por muitos anos, né? O Caetano mesmo veio a vender 100 mil cópias, eu acho que só não me lembro o nome do disco agora, mas o disco tem uma pena de pavão atrás, assim. Eu acho que foi ali que ele vendeu 100 mil cópias. Então, tu vê, anos. Ele fez o Araçá Azul, por exemplo, aquele disco que foi a maior devolução da história da indústria do disco. Provavelmente, nos anos 90, ele teria ido para a rua da gravadora, tu entende? Então, essa geração viveu também, além da genialidade deles, que eram muitos caras incríveis, né? Viveram um período, vamos dizer assim,
com uma certa ironia, romântico da indústria, né? Sabe, de apostar nas carreiras. Os baianos fizeram quase toda a carreira na Philips, né? Havia sempre os discos com rótulo da Philips, toda uma vida dentro de um... Né? E nos anos 80, no começo, chegou a Ariola no Brasil, uma gravadora, se não me engano, alemã, chegou comprando o passe do Chico, do Milton, do MPB4, do Cleiton e Cledir, meus irmãos, chegaram despejando dinheiro, comprando os artistas, mudando totalmente o ritmo, né? E aquilo ali deu uma bagunçada. Assim. Eu me lembro que quando eu saí da Polygram, que foi minha primeira gravadora, um cara lá dentro me disse: agora mudou, cara, a gente não vai mais investir num artista assim por 3, 4 anos para vir uma outra gravadora e levar ele, entendeu? Entende? Sim, então, pela lógica mercadológica faz sentido, né? Claro, pela lógica do mercado, sim. É que aí eles começaram a querer mais resultados. Então, quando acontece o advento do rock no Brasil, que foi um fenômeno mundial do rock, né? Assim, não foi só no Brasil, mas foi essa música pop internacional, assim, ela entrou trazendo grandes novidades para as gravadoras, maravilhosas para eles. Era uma banda, não tinha que contratar músicos, gravavam o disco em uma semana, entendeu? Era tudo muito... Gastavam muito pouco e vendiam muito. Existiu todo o mercado, surgiu a rádio FM, que as pessoas não têm muita noção, mas até então não tinha rádio FM produzindo música com qualidade, assim, né? Então a rádio FM também mudou isso, mudou a maneira de gravar, tudo foi mudando, entende? Por vários lados. E o mercado da música se tornou muito mais agressivo, selvagem, assim. Então, primeiro era isso, assim, eles não gravavam mais qualquer coisa, né? Tinha que ter uma coisa que tivesse perspectiva de vender. E depois ficou pior ainda, foi ficando cada vez mais, eles queriam ver antes, aí eles começaram a fabricar artistas diretamente, entende? Né? Então, cada época tem uma coisa. E eu era a maneira antiga, vamos dizer assim, eu era um cara que eu estava me criando e me sentia um cara novo, a fim de inventar. A Paixão de Ver, segundo ele próprio, meu segundo disco, foi um escândalo nas gravadoras, assim. Eu fiquei uma figura quase persona não grata, assim, porque foi um disco muito radical, feito com as condições que os maiores artistas tinham na época e tal. Como vai o artista então mentir, cantando o que jamais foi seu, se engana a felicidade e deixa de ser quem é. Então, aquilo ali foi tipo, para eles foi um tiro no pé, vamos dizer assim, entendeu? Botaram um monte de dinheiro num trabalho super vanguardista, vamos dizer assim, para a época. E eu tinha 21 anos, e isso não os motivava a pensar: esse cara é talentoso, mas ano que vem ele vai fazer um trabalho mais comercial, alguma coisa assim, vamos apostar nele. E assim, a cada trabalho que eu fui fazendo, eu gravava e ia para a rua da gravadora. Fiz o Estrela Estrela, fiz a Paixão de Ver, aí eu fiz o Tango na Emael Odeon, né, que era a gravadora mais roqueira do Brasil. E a expectativa que eles tinham era que eu fosse fazer um disco muito roqueiro. Aí eu chamei uma banda de músicos com a tradição mais jazzística. O que aconteceu? Ficou um disco com uma intenção rock bastante intensa, porque era um pouco a pegada do momento, a maneira de gravar. Eu fui muito influenciado pelo período também. Isso foi muito bom para mim. Eu vivendo dentro ali da função, vamos dizer assim, né? Só que eu fiz um trabalho que, mais uma vez, né, eu sempre conto a história do Joking, aquela música que teve o cara da gravadora, que era a parte gráfica, né? Ele chegou e me disse: vim agora da reunião do teu disco lá, porque toda gravadora se reunia e escutava o novo trabalho que foi gravado, como é que eles iam trabalhar. Aí eles ouviram o disco e, quando terminou a audição, o cara do marketing se levantou e disse assim: o que nós vamos fazer com essa merda que dura 8 minutos, que era o Joking, entendeu? Louco, Joking louco, o louco do chapéu azul. Todos falavam e todos sabiam que o cara não se entregava. E o disco todo tinha músicas enormes: Loucos de Cara, Sapatos em Copacabana. Se mais nada existir, mesmo que sempre chamamos real, e isso pra ti ficou tão claro que nem percebas. Caminharei os meus sapatos em Copacabana, atrás de livro algum pra... Né? Tinha aquelas duas músicas pequenininhas, muito loucas, Virda e Nino Rota no Sobrado, que aquilo ali eu consegui com muito desdobre, consegui que me deixassem gravar. Percorro à noite a Avenida Independência,
Os travestis na esquina fazem-me sinais. Sabe, era tudo muito complicado, muito difícil mesmo de fazer um trabalho. E tu não queria abrir mão disso, da Não, de música que tu forma alguma. acredita? Não, de forma alguma, não. Nunca, nunca. Eu ouvia várias propostas, assim, no sentido, tipo, tu tem uma música comercial, assim, que eu digo comercial, que eu digo que é uma balada, enfim, uma canção que pode tocar no rádio. Aí a gravadora ouvia o teu repertório todo e dizia, olha, nada me interessa, agora se tu fizer mais 10 músicas como essa aqui, eu te gravo, entendeu? É. E entre o Estrela Estrela e A Paixão de Ver, eu recebi proposta de grande gravadora para gravar um disco novo e não quis, porque foi um período que eu estava extremamente radical. Eu estava em Porto Alegre, eu tinha comprado um piano para mim, eu estava metido em casa estudando piano o dia inteiro, tinha começado aí a fazer curso de composição e regência na URGS. Então eu lia, estudava, eu estava absolutamente fanático. Foi o que levou a fazer A Paixão de Ver segundo ele próprio, né? E foi o período que eu vivi mais intensamente, coisas de, enfim, conceitos, leituras de coisas de vanguarda e tal, né? Eu estava com a cabeça muito tomada dessas coisas. Eu nunca fui muito ligado assim em rádio, por exemplo, eu vi rádio, nunca ambicionei fazer sucesso. Meus artistas, pô, eu vi show do Egberto Gismonti com menos de meia casa. Eu vi o Milton Nascimento apresentando Minas com meia casa, entende? Eram os caras que eu gostava de ver e eu ficava assim, para mim, então a música de qualidade ela não podia ser popular, então tinha um pouco isso assim. Confesso que era um pouco de preconceito também da minha parte, me tornou uma pessoa muito turrona e tinha toda uma coisa de militância mesmo, de não se dobrar ao mercado, não vou me vender, essas ideias que a gente tinha ainda adolescente, tu imagina só, né? Então eu tive alguns embates, sim, algumas brigas com o diretor de companhia na época, e claro, se tu diz qualquer coisa que não é do agrado, tu vai para a rua na hora, né? É assim, questionou, rua, não tem que questionar. Já era. Tudo na madrugada insiste em ficar, já que existe tanto espaço em mim. Tu falou sobre Estrela Estrela algumas vezes já, e sobre esses discos da tua carreira, do começo da tua carreira. O quanto daquele Vitor de 18 anos ainda tem em ti? Tu consegue avaliar isso? Pois é, acho que, não sei, é uma pergunta bem, enfim, complexa. Eu posso te dizer muitas coisas, né? Mas todas vão ser coisas um pouquinho inventadas, vamos dizer assim, Sim. porque eu fui mudando. Eu nunca perdi essa relação que eu estava te falando agora, por exemplo. Claro que a gente vai com os anos se torna muito mais hábil para fazer as coisas, né? Eu nunca fui bom de comunicação, assim. Embora eu possa conversar contigo aqui, ser uma pessoa articulada ou escrever um texto sobre algum assunto e tal, mas eu nunca fui muito hábil para lidar, eu nunca consegui ter uma persona artística, entende? Eu cheguei a ter dificuldades até com o intérprete das minhas músicas e coisas, porque eu nunca fui de agrados, de bajulações, nunca soube fazer isso, nunca gostei de me... Eu era de uma geração também, criança, eu vi criança e adolescente, eu gostava de artistas como Chico, por exemplo, que eram os chamados artistas engajados, não era o cara que vivia uma persona artística, era aquele cara ali que estava fumando o cigarrinho dele antes do show, entrava ali, às vezes tomava um golinho de cerveja, era aquele artista engajado dos anos 70. Mas, por outro lado, eu gostava também dos tropicalistas, do Caetano, do Gil, dos caras mais doidos, que viviam essa coisa mais performática também, assim, né? Enfim, com os anos eu fui me acomodando entre esses personagens, tive também meus momentos de performance e tal, mas eu nunca cheguei a me sentir exatamente um artista, né? O meu ideal de vida seria viver ainda mais longe de onde eu vivo, que eu já vivo longe, entendeu? Viver assim, outro dia falando com o Santiago Vázquez, um músico argentino que toca comigo, está dizendo, estou pensando em comprar um campo no Uruguai, aí, num lugar muito legal que eu descobri, vou viver lá. E disse, você é teu vizinho, cara, porque eu já fiquei encantado com a oportunidade. Mas, claro, imediatamente eu penso, imagina, né? Vivendo aqui já é complicado, imagina vivendo lá no campo e tal. Mas é assim, eu sempre penso no sentido contrário do que eu acho que os artistas até devem pensar, porque eu acho que o artista tem que querer se projetar, enfim, né, se comunicar e tudo mais, mas nunca foi completamente a minha praia. E aí, dentro disso, eu te pergunto, essas entrevistas que acabam te perguntando sobre essas coisas, sobre como foi o começo da carreira, acabam, às vezes, também cansando um pouco? Até porque eu nem dou muitas entrevistas, entende? E eu gosto de falar, assim, tu vê que eu falo até demais, eu vou falando
Mas eu gosto de conversar sim. Se nós estivéssemos numa situação agora, por exemplo, de um programa daqueles que tu tem que falar tudo rápido, não pode falar mais de 30 segundos, porque eu não sei um comercial, não sei o que, entende? Eu nunca me adaptei nesses esquemas, entende? Agora, se nós vamos conversar, e eu vou poder conversar à vontade, fluir mesmo, que depois tu edite e corte o que for necessário, é assim que a coisa funciona para mim. Então, nenhum tema me aborrece ou me incomoda, enfim. Bom, falando em temas, a gente falou um pouquinho do Rio, né? E foi no Rio que surgiu a tua vontade de identificar e de escrever e de pesquisar sobre a estética do frio? Sim, foi lá. Por isso eu te digo que o Rio foi muito importante, não foi ruim, entende? Eu te falei que foi maravilhoso, e foi mesmo. Né? A cidade é maravilhosa e foi comigo também. Ir para o Rio me proporcionou isso, assim, porque é muito importante. Assim como foi importante eu sair da minha casa dos meus pais, ir para Porto, viver meu outro momento. Depois ir para o Rio foi ainda um choque muito mais forte, né? Porque aí, de repente, eu estava lá e aí eu consegui me enxergar o Rio Grande do Sul, porque eu estava dentro do principal ambiente da música brasileira, que era o Rio, o ambiente das gravadoras, da mídia toda e tudo mais, e criou-se toda uma circunstância, num determinado momento, que me fez pensar. Eu sempre fui de refletir sobre o meu trabalho, né, eu sempre quis me entender, de certa forma, conceitualizar o que eu fazia, né? Agora, o Rio me disparou isso, assim, sabe? Me fez olhar para mim e para nós, né? Rio Grande do Sul, assim, e tal. Porque houve um momento que eu me senti meio inadequado ali, assim, né? E reagi a isso. Eu pensei, mas por quê? Sabe? Porque eu estou no meu país, entendeu? Essa aqui é a trajetória de todos os brasileiros, é ir para o centro do país, entendeu? É vencer. Aí eu estava lá e me lembrava dos meus irmãos, quando eu era garoto aqui, eu ouvia no colégio: pô, teus irmãos se venderam, os almôndegas foram embora para o Rio de Janeiro, se venderam, entendeu? Eu ouvia muito isso, eu dizia, não, mas eles são super sérios, eles não vão se vender, entendeu? Nem eu sabia como reagir àquilo, mas também chegou o meu momento de ir para lá e muitas coisas vieram à tona para mim, né? Coisas tipo de cobrança que eu tinha como essa, por exemplo, a gente tinha em muitos outros lugares, com a nossa própria música mesmo, entende? Lá no Rio, para eles, a música do Sul, de Porto Alegre, era a música gauchesca, entendeu? Né? Na época, eles basicamente conheciam o Borghettino, vamos dizer assim, mas conheciam porque o Borghettino, independentemente de ele ser um grande músico e fazer uma grande música, ele se vestia de gaúcho, ele era uma figura emblemática, então ele era imediatamente associado com o Sul, né? E todos os outros artistas assim de Porto e tudo mais não eram muito conhecidos. Claro, na época também se falava muito no rock do Rio Grande do Sul, porque que o rock era um mercado, era quase que um mundo à parte assim da questão nacional, assim, vamos dizer. Embora o rock do Sul tivesse também um estigma, eram sempre as bandas mais engraçadas e faziam coisas assim meio engraçadinhas, irreverentes. Tinha um pouco uma visão assim, né? Foi quando eu pensei isso, assim, né? Que enfim, desculpa, eu vou falando aqui, esse assunto de estética do frio é imenso, é interminável. Assim. Faz outra pergunta aí, pode ser até sobre o mesmo assunto. É que começa a engrenar uma coisa, a cabeça vai indo. Assim. Não, eu acho que é importante a gente explicar um pouco para quem não sabe do que a gente está falando. Não sei se a gente consegue resumir, mas falar um pouquinho, né, sobre qual é esse conceito, assim, o que tu percebeu nessa pesquisa, nesse olhar, né, nesse teu, sei lá, esse teu voltar assim para o Sul. Sim. Então, eu já te falei do sentimento um pouco que eu estava, de um pouco de inadequação, vamos dizer, ao lugar, né? E ocorreu uma situação que eu até conto numa palestra que depois virou um livrinho chamado A Estética do Frio. Quem quiser olhar, está no meu site, que é um site que está em reformulação, mas o texto está lá, gratuito, pode ler inteiro e tal. Estávamos em casa, eu e a Ana, eu estava só de calção, tomando chimarrão, era final de junho, eu acho, começo de julho. Tinha começado o inverno e nós estávamos ali naquela situação, né, assim, totalmente de verão, né, porque estava super quente. E aí eu estava vendo o Jornal Nacional e passou uma matéria sobre um carnaval fora de época, eu acho que era em Fortaleza, aquelas micaretas que eles chamam, né?
e era um carro de som, essas cenas que a gente vê sempre, que são normais assim no Brasil, um super carnaval, todo mundo como eu, seminu, só de calção, pulando atrás de um caminhão, tomando cerveja e tal. Aí eu ali tomando mate, tomando um chimarrão, vendo o Jornal Nacional. Aí eu comentei com a Ana, disse, eu nunca... Esse espírito dessa festa não me chama, assim, não me convoca, é louco, né? A gente está aqui, mas isso não me motiva, não estaria atrás desse caminhão agora, né? A gente esse tipo de coisa, assim. E aí no mesmo jornal passou uma matéria sobre a chegada do frio no sul, que a gente agora todo mundo vê, né? Hoje em dia se vê muito mais ainda do que na época, mas tu vê que anualmente tem essas matérias. Agora está muito focado nas serras, Urupema, em Santa Catarina, aqui São José dos Ausentes, lugares onde neva, onde faz aqueles gelos absurdos, né? E no mesmo jornal, então, passou uma matéria, chegada do frio no sul. E a abordagem do jornal foi totalmente diferente. Não era natural, então, que no inverno tivesse frio, entende? Aí o apresentador, acho que era o William Bonner mesmo, falando o clima europeu do Rio Grande do Sul, Barará, do sul do Brasil, né? Já começava assim a coisa, e aí apresentava as imagens, as ruas desertas, aquele vento batendo, um cara de poncho numa esquina, as crianças escrevendo o vidro dos carros na geada e tal. E aí, eu tinha acabado de viajar com o projeto Pixinguinha pelo norte e nordeste, eu tinha andado na Amazônia, num monte de lugar incrível, assim, né? E eu, no momento, me dei conta assim que aquela imagem que existia do Brasil tropical, o Brasil da rua, da festa, do calor, né? Do culto ao corpo, também tudo isso, né? Aquela imagem do Brasil tropical, de certa forma, representava mesmo o Brasil, unificava, de certa forma, os brasileiros, não pode dizer que unificava, porque totalmente nunca unificou, mas, enfim, era uma imagem hegemônica no Brasil, e nós, do Sul, não contribuímos praticamente em nada para que essa imagem existisse, e essa imagem falava muito pouco de nós. Quando a gente tentava se referir às praias, nossas praias era sempre num sentido meio pejorativo. Nossas praias, uma ventania, a água é marrom, o calor é 3 dias por ano, né? Aquela situação. Aí eu pensei assim, essa imagem do Brasil tropical fala muito pouco de nós do Sul, mas nós não temos uma estética do frio que fale de nós. Quando me veio essa expressão, né? Aí eu pensei, interessante essa expressão, porque ela, de certa forma, eu me dei conta que o frio nos representava, nos simbolizava dentro do contexto do Brasil tropical, como o mundo conhece e como o próprio brasileiro se percebe, entende? Como nós mesmos no Sul, às vezes, nos sentimos como um Brasil de segunda classe, porque, afinal de contas, nossas praias são uma porcaria, o tempo é horroroso e o frio não sei o que e tal, né? Claro, por outro lado, o frio tem todo um movimento da nossa cultura, tem todo um mundo ligado ao frio que a gente adora, e, enfim, né? E aí a expressão me surgiu assim, totalmente espontânea. Claro, a partir disso eu comecei a pensar a respeito, mas aí como seria uma estética do frio, né? E aí foi todo um processo lento, que na verdade esse processo ele se apressou um pouco, porque o meu irmão, o Cleiton, esteve na minha casa uns dias depois, e eu comentei com ele, isso que eu estou te contando, eu contei para ele, disse, estava vendo esse carnaval, aí eu pensei que a gente não tem uma estética do frio que fale de nós e tal, e eu estava compondo com ele um trabalho na época, eles tinham se separado, a dupla, eu estava fazendo umas letras para um trabalho dele. Ele veio a Porto Alegre, deu uma entrevista para o Juarez Fonseca e falou em estética do frio para o Juarez Fonseca. E o Juarez Fonseca, jornalista, botou no jornal, lógico, né? Sem saber muito bem o que era, ele não sabia o que era. Só que foi interessante ele ter colocado isso na roda, porque ali eu me dei conta que aquilo foi como uma pólvora, assim, o troço espalhou assim. Então eu me dei conta que havia uma demanda que não era só minha, Vitor, não era só eu que tinha essa inquietação dentro da minha condição de brasileiro um pouco inadequado, deslocado, né? Que havia uma necessidade da gente se enxergar dentro do contexto nacional, de fazermos um recorte, algo que falasse de nós com mais propriedade do que simplesmente a imagem do gaúcho, né? Sabe, do gaúcho arquetípico, assim, vamos dizer, né? Então, aí começou todo um processo. Eu comecei a me perguntar como seria essa estética do frio, né? E eu, inevitavelmente, comecei pensando, a minha imaginação é muito visual, mas como eu tinha visto aquelas imagens de carnaval de Fortaleza, eram imagens de tropicais, de festa, muita cor, muita gente, muita diversidade de tudo, muita informação, muita música, muita dança, muita coisa.
era basicamente uma coisa com muita informação. Eu pensei, como seria uma estética do frio? Aí, claro, eu sou aqui da planície, do Rio Grande do Sul, né? Então eu logo imaginei uma planície extensa, né? A cena que eu podia opor em termos de lugar, de ambiente, era esse meu ambiente mais remoto, que não era só o ambiente da Pelotas real, mas era também o ambiente do nosso imaginário, meu, teu, de todo mundo aqui. O Pampa, o Sul, né, os horizontes infinitos, essa imagem radicalizada do que é, de fato, o nosso bioma Pampa, como se diz hoje em dia, porque na época nem se falava em Pampa, né? Era até evitado falar a palavra Pampa, porque era uma coisa mais para algum rasgo poético, assim, porque, na verdade, não se falava em Pampa e tal. E aí eu comecei a pensar nisso, como seria, né? Aí comecei a buscar os valores do frio, o que aquela imagem me sugeria. Aí fui me dando conta que, para eu avançar nisso, eu tinha que lutar contra os estereótipos. O estereótipo da brasilidade, né? O que é ser brasileiro? Ser brasileiro... Eu fui tocar em Berlim na época da Copa do Mundo. Passamos por um lugar que era um lugar de brasileiro, assim, um bar. Eu acho que era um bar, tinha uma parede, não sei o que, do Brasil, lá tinha uma parede com palavras, com um campo semântico que era tudo assim: carnaval, festa, alegria, cerveja, calor, Copacabana, mulata, samba, era tudo assim, entende? Eram todos os clichês do Brasil, desse Brasil que o mundo conhece, né? Que é um Brasil incrível de todo modo, mas ele não fala de todos nós aqui dentro, vamos dizer assim. Eu me lembro de que lá em Berlim, a gente passando assim na frente, eu até chamei a atenção de alguém que estava comigo, ele disse: olha só, olha aquelas palavras todas ali, né? Então eu me dei conta disso, eu tinha que lutar contra esse estereótipo, porque representava um grande risco também, porque todo artista que vai para o Rio de Janeiro, de certa forma, ele incorpora um pouco aquele espírito, te torna um pouco carioca. Eu mesmo, quando em várias gravações, trabalhos meus, as pessoas me pediam para cantar mais, dá para falar mais chiado, em vez de porquê, dizer porquê, esse tipo de coisa. Eu nunca facilitei nesse sentido. Disse, não, assim não dá, porque não vai ser nem que eu vou cantar porquê numa palavra e no seguinte vai me sair um porquê, vai ficar ridículo, né? Mas assim, sempre existe, e tem muitos artistas historicamente que foram para o Rio, a própria Elis mesmo, né? Elis foi muito criticada, que ela mudou o sotaque e tudo mais para cantar, mas era uma coisa quase que inevitável para muitos artistas, eu acho, para se colocar, né? Enfim, como ela, que também não quer fundar um CTG. Exato. Eu me lembro, essa era outra coisa, eu lembrava muito daquela reação da Elis, e era contra isso que eu tinha que lutar também, contra o estereótipo que o gauchismo propagava, vamos dizer, que é dessa gauchidade que sempre foi polêmica para nós aqui, porque é uma marca de identidade que ela foi sendo construída com os anos de muitas maneiras, ela serviu a muitos interesses políticos diversos em muitas épocas, cada época adotou a figura do gaúcho de um jeito, o rechaçou, o adotou, né? Na música, em tudo. Depois, então, do trabalho do Barbosa Leste, do Paixão Cortes, com muito mais intensidade, se tornou uma coisa oficial, entendeu? Foi vinculada ao governo, virou uma secretaria, né, de governo, né? Não sei se é uma secretaria, o IGTF, né? Enfim. E essa oficialidade, essa coisa toda careta, vamos dizer assim, esse culto à tradição e o rigor, todos os exageros que incomodaram, inclusive, ao Barbosa e ao Paixão, ao longo dos anos. O Barbosa declarou que não queria mais entrar em CTG porque estava tudo desvirtuado, tinham elevado aquilo a um extremo absurdo, né? Então, eu me dei conta que eu tinha que lutar contra isso também, se eu queria buscar uma estética do frio. E por que o frio era interessante? Às vezes as pessoas me dizem, o que é a estética do frio? É o clima, como ficar muito frio, tu vai fazer uma música intimista porque tu fica em casa. Eu digo, não, pode ser, mas eu posso também compor uma música super alegre na frente da lareira, uma música divertidíssima, ou uma música para dançar num dia que está 0 graus, por exemplo. Eu nem vou me estender demais, porque realmente nós vamos falar de outro assunto. Tá? Mas podemos mais adiante. Inclusive, é legal, porque eu estou, nesse momento, voltei a escrever sobre estética do frio, porque é uma ideia, a minha pretensão não é apresentar algo consumado. A estética do frio
fazer assim, assim, assado, compor usando tais e tais palavras, ser contra isso, ser contra aquilo. Não, mas é basicamente propor um novo olhar sobre as coisas que já estão e instaurar um estado de invenção permanente, movimentação em direção ao futuro. Né? Por exemplo, o Barbosa, o Paixão fizeram uma invenção da tradição muito importante, né? Nós temos talvez que inventar a contradição agora, sabe? Ir para o outro lado, mas para tu mexer com isso, tu tem que, por exemplo, tu vê que eu compus muito repertório regional, tem muitas canções com o João da Cunha Vargas, com o Jorge Luiz Borges e muitas outras, né? Rosca sube, mais bravo que gallo inglês. E assim foi que na outra banda essa morenada... Porque não adianta só tu ficar criticando e apontando o dedo, porque o regionalismo é isso, porque o gaúcho é aquilo, porque não sei o que é. Agora, se tu vai lá e cria um repertório e ele se impõe de alguma maneira, tu objetivamente contribui artisticamente para que aquilo se transforme. Se tu acha que o mundo harmônico sei lá, pobre, vamos dizer assim, tu quer acrescentar determinada coisa, sugerir outra coisa, tu tem que criar aquilo e mostrar. Está aqui, ó, temos aqui essa canção. Por exemplo, Milonga de Sete Cidades, a estética do frio que chama, né? Eu uso uma afinação preparada, eu toco com violão de corda de aço, é um tipo de sonoridade, harmonia e tal, que é totalmente diferente de uma milonga, que seria uma milonga tradicional. Eu não canto como um gaúcho assim, porque não é meu. Milonga em 7 cidades, rigor, profundidade, clareza. Eu sempre achei que a gente, na hora de cantar uma canção regional, tu não tem que produzi-la de maneira que ela viver o estereótipo, assumir o estereótipo naquele momento ali, entende? Então, eu acho que fui fazendo isso, mas também fui trabalhando as minhas canções, vamos dizer, mais brasileiras, né, no sentido da tradição da música brasileira, né? E uma vez, respondendo, vou encerrar o assunto de Estética do Frio, mas respondendo uma pergunta de uma entrevista lá de Curitiba, ele me perguntou como é que eu me sentia fazendo música à margem, assim, à margem não só artisticamente, em termos de não fazer parte da coisa mais comercial e tal, mas à margem do centro do país e tal. Aí eu nunca gostei muito da ideia do marginal. Eu acho que o ser marginal teve um determinado charme no momento, mas ele sempre carregou uma coisa, do meu ponto de vista, negativo, assim, e desestimulante, vamos dizer assim. E aí eu disse para ele, não, eu não estou à margem de um centro, eu estou no centro de uma outra história. E isso que eu formulei para ele ao responder a entrevista se tornou depois uma frase. Eu encerrei minha primeira palestra que eu dei em Genebra sobre a estética do frio, com essa frase: não estamos à margem de um centro, mas no centro de uma outra história, né? E isso foi muito importante eu formular isso para mim também, para a gente se dar conta da nossa posição aqui, da nossa particularidade de brasileiros, nossa posição fronteiriça, nossa fronteira com o Uruguai e a Argentina, que chega a ser maior que a fronteira com o Brasil, né? E como isso é importante para a gente. É claro, bom, eu, por exemplo, tenho pai uruguaio, avô espanhol, avó materna uruguaia. Eu sou uruguaio pelos dois lados, vamos dizer assim, né? E esse meu caso se repete com muitas famílias e tal. Então é isso, essa história da estética do frio, sabe? Eu venho construindo e eu gosto de conversar sobre ela, embora eu saiba que é um assunto enorme, assim, a ideia é aberta e eu gosto de conversar porque vou formulando também coisas na medida que eu vou falando, né? Sim, totalmente. Neste fim de tarde sem fim, quem irá? Bom, e a gente falou um pouco sobre essa questão do tradicionalismo, né? E já te causou algum tipo de problema? Eu sei que quando jovem, na Califórnia da Canção, não foi? Né? Teve algumas questões também naquele dia, na apresentação, mas ao longo da tua trajetória, né, aconteceram situações em que tu acabou sendo criticado, julgado, e que queriam te fazer cantar do jeito que o tradicionalismo tradicional, o tradicionalismo tradicional é ótimo, né? Mas é bem isso, né?
a redundância vem bem. Não, eu nunca sofri nada, até porque esse povo todo nunca se aproximou de mim, assim. E principalmente depois depois do Ramilong, então, eu nunca mais vi essas pessoas, elas desapareceram do meu entorno, né? Na época da semeadura, sim, houve aquele episódio e tal, e eu também era super guria, né? Uma música que eu fiz com 17 anos acho que eu apresentei ela no ano seguinte, no verão, não sei que idade eu tinha, mas por aí, 17, 18 anos. Americana, pátria morena, quero tener guitarra e canto livre em tu amanhecer. E tomei uma vaia grande e tal, né? Então eu tinha um pouco essa imagem. E depois eu sei que eu recebia muita coisa, as pessoas recebiam muitos comentários, né? E eu sempre fui muito aberto a todo mundo, a todas essas pessoas, inclusive. Eu acho que eu teria muito. Hoje em dia eu converso com algumas pessoas que são da tradição, mas já converso num outro nível, assim, já temos um diálogo mais de gente madura, vamos dizer assim, que pode conversar sem grandes necessidades de afirmação, vamos dizer assim, discutir abertamente algumas questões, inclusive muitas convergências, né? Mas eu recebia coisas eventualmente comentários do tipo homofóbicos, assim, como se eu alcei a perna. Eu sei que me arremedavam, entendeu? Quando estavam entre gaúchos homens, assim, né? Como se eu não fosse suficientemente macho para cantar bem aquela música. Como se isso fosse um xingamento. Agora, né? não faz muitos dias eu vi um comentário mesmo na internet, até mostrei para a Ana, assim, um cara dizendo: hoje vou cantar, acho que era a música Causa o Farrapo, mas vou cantar com voz de macho, o cara falou assim, é uma música minha, né? Claro, evidentemente, porque eu questionava essa coisa do griteiro, de cantar, de ter que, como eu te falei antes, por que eu ao cantar alcei a perna no pingo, por que eu teria que cantar alcei a perna? Não. Entende? Claro, tem caras que cantam assim muito bem, eu sou canto, não tenho nada contra isso, mas eu sei que tem muita gente, especialmente nos festivais, que vive o personagem e tal. E muita gente em Porto Alegre, nas cidades mais assim, tipo Porto Alegre, Pelotas, que não são cidades de zona de campanha, né, de festivais e tal, e até fora daqui, em outros lugares, Bahia, São Paulo, Rio, muita gente me escrevia e se manifestava assim, sobre o Ramilonga quando saiu. Né? Por exemplo, eu tive uma manifestação muito interessante de uma moça uma vez que me disse: eu sempre tive vergonha desse negócio de gaúcho, achei ridículo, eu tinha um tio que era chato para burro, que botava umas bombachas e ficava com umas piadas de tiozão no churrasco e tal. E quando eu ouvi o Ramilonga, o disco, me deu assim um sentimento de patriotismo. Olha só que viagem, ela foi de um extremo ao outro. Né? Porque eu discordo completamente da ideia do patriotismo, mas eu entendi o surto que ela teve, assim, e de gente mesmo de outros lugares, assim, que não entendiam a letra de Deixando Pago, por exemplo, mas choravam, se comoviam, porque tu transcende, porque a atmosfera, no caso dessa música, ela passa, ela vem, né? Embora tu não entenda uma palavra ou outra e tal. Alcei a perna no pingo, saí sem rumo certo, olhei o pampa deserto. Então é isso, é um pouco que eu te falei antes, assim, dessa estratégia, um pouco da estética do frio, é um pouco tirar esse ranço, esse peso dessa coisa do gaúcho, da tradição do gaúcho, essa coisa, essa caretice que se tornou em muitos aspectos. Não quero aqui virar o anti-gauchismo, não é esse o caso. Né? Mas aquilo que o Ítalo Calvino fala sobre a leveza nas 6 propostas para o próximo milênio, né? Eu até uso como referência na estética do frio, eu falo que ele diz que a leveza se instaura quando a gente começa a olhar uma coisa que está muito estabelecida e tu começa a olhar ela de um outro ponto de vista, e aí se instaura a leveza. Eu acho isso muito interessante, assim, né? A gente começa a olhar certas coisas de uma outra maneira, né? Mas é o que eu te disse, esse olhar não significa só falar, tem que ir lá e tem que realizar. Né? E a coisa vai um pouco por aí. Assim, a minha ideia, no fim das contas, fica sendo assim um pouco trazer para mim mesmo, mas eu sei que a gente tem uma coisa que às vezes fica assim, o artista fala nós, né? É porque tudo se passa dentro da minha cabeça, vamos dizer assim, certo? Mas eu não estou separado de ti nem do nosso contexto social, cultural, eu faço parte disso.
Então, é inevitável que eu, às vezes, fale no plural, então, que eu pense como se eu estivesse pensando coletivamente e tal, né? É muito comum isso aí. Então, a mim, é muito motivador poder dar uma contribuição cultural, social, dessa forma. Instaurar a leveza, vamos dizer, num ambiente que tinha tudo para estar estagnado, a coisa do gauchismo, não pode isso, não pode botar guitarra. Na época, pô, teve um músico que tirou um revólver para o André Gomes, meu baixista, porque era um instrumento elétrico que estava no palco, onde ele ia tocar, entendeu? Para ter ideia da onde as coisas iam, entende? Com essas radicalidades, assim, esse tipo de ignorância mesmo. Então, eu acho isso, assim, eu acho que a ideia de frio também, é isso que eu estava te falando, eu não concluí, não é tanto o clima, é um pouco a ideia de frio. O frio, como eu vejo que ele é um símbolo nosso do Sul, então não diz assim, o Ceará tem festival de inverno, Piauí tem festival de inverno, mas uma estética do frio nesses lugares não seria legítima, não seria representativa, né? Porque se perguntar para qualquer brasileiro onde é que faz frio no Brasil, é no Sul. Tá bem, a gente sabe que faz um frio de rachar em São Paulo, em outros lugares, entendeu? Lá no Rio de Janeiro, na Serra também faz muito frio, mas o frio não representa esses lugares, ele nos representa e nos representa a todos, entendeu? Porque tu pode pegar um cara que diga, pô, mas o gaúcho não me representa. Sempre foi polêmica a imagem do gaúcho como imagem de representação, né? Como marca de identidade. Sempre foi polêmica. Agora, o frio, ele nos toca a todos. O frio, e não é só o frio, é o frio como emblema de um clima de estações bem definidas. Nós temos verão, inverno, primavera, outono, tudo, hoje nem tanto por causa das mudanças climáticas, mas, enfim, esse clima temperado, subtropical, ele nos marca, nos aproxima muito do Uruguai, da Argentina, essa nossa zona aqui, né? Tanto que repercutiu super forte, por exemplo, em lugares como Curitiba, essa coisa da estética do frio, né? E foi muito legal a repercussão que teve também nos países do Prata, que o Uruguai, os uruguaios se aproximaram, parece que mais do Brasil, quando perceberam que dentro do próprio Brasil havia um pouco essa situação, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o frio é legal, o frio nos abre para outras coisas, né? Eu acho que, enfim, não vou seguir, vamos lá, vou te deixar falar. A divagação vai longe, sentiu, sim, né? vamos fazer um vídeo só sobre a estética do frio, e aí a gente vai poder conversar bastante. Eu vou continuar escrevendo, um dia a gente faz, tem que ser uns 3 programas só sobre isso, né? Que realmente é uma coisa que vai se desdobrando, entende? Em muitas... não dá para chegar e dizer isso, frio é isso. A gente conta o episódio, mas é um processo. E eu já entendi que eu mesmo, por exemplo, se tu analisar os meus discos, cada disco meu é diferente do outro. Eu sempre reagi aos meus trabalhos anteriores, eu neguei coisas minhas, eu fui contraditório em muitos momentos, eu reagi, tipo, não faço mais esse tipo de coisa no meu próprio trabalho. Então, eu sempre funcionei dessa maneira, de estar permanentemente mudando e me aventurando, e é assim que eu vou me descobrindo e descobrindo coisas, né? Então, a estética do frio, na verdade, é uma espécie de expressão desse processo, entende? Eu acho que o meu processo individual, se eu quiser pensar coletivamente, ele pode ser legal para o Sul como um todo também. Tu não tem uma imagem de representação rígida, entende? Talvez os campos neutrais, como eu gravei recentemente, né? Que fala muito do nosso caráter de fronteira, seja muito mais representativo da gente. Os campos neutrais tinham todas as etnias misturadas, gente de todo lado, não era só o gaúcho branco, açoriano, não sei o que, aquela coisa, entende? Então, falando em campos neutrais, eu tenho aqui o Songbook. Que legal, o Songbook. Muito bom. Isso aí é outra coisa, por exemplo, campos neutrais, mas todo o ambiente de imagens, de fotografia, é todo ele urbano, se passa a vez que aparece a palavra Pampa é incrustada num ladrilho hidráulico, que tem aqui no centro de Pelotas, está escrito Pampa no ladrilho. Aí o Marcelo Soares, que é o fotógrafo dessas fotos, fotografou esse ladrilho. Então, o único Pampa que aparece é um ladrilho hidráulico escrito Pampa. Então, tudo isso são conexões. A imagem que tem na capa do disco, que é uma imagem que é daquelas lojas, dessas estátuas de cimento, essas coisas assim, né? É uma coisa de mau gosto, mas se tu olha assim a foto, parece uma composição meio
ruínas romanas, alguma coisa meio grega. Então, tu vê que combinação interessante, Pelotas com essa sua pretensão neoclássica, histórica, né? Ao mesmo tempo é muito latino-americana, é esculhambada, tem muitos problemas e tudo mais. Então, esse lugar, quando eu vi essa foto, eu pirei, porque ela tinha uma mata nativa atrás, ela tinha aquelas estátuas, pseudo-estátuas gregas e tal. Essa aí Essa aqui, parece, né? parece uma capa assim do Led Zeppelin, né? Aquelas coisas, né? Muito. E, então, ela me pareceu muito sugestiva nesse sentido, assim, sabe? Então, eu gosto sempre de propor essa coisa, escapar da obviedade. Rio, nos trilhos sem fim, não tive a intenção de iludir. Agora mesmo acabei de fazer um trabalho novo, né? O Avenida Angélica, acabei de gravar. Todos os vídeos que a minha filha fez para o show, eu estou cantando e os vídeos que estão passando não são associações óbvias com o que eu estou cantando. Então, eu acho que já se estabelece aí, já se cria uma segunda leitura, uma possibilidade de aprofundamento, um convite à reflexão maior. E é assim que eu funciono, vamos dizer. Bom, tu falou agora da tua filha, eu quero entrar um pouco nesse assunto também, né, da família. Claro, Cleiton e Cledir acaba sendo, acho que é mais associado, né? Mas tem teu filho Ian, que é músico, a tua filha que, né, tu já falou também tem esse trabalho audiovisual, e a família inteira, né, tem essa relação, né, tu vai me dizer melhor, mas essa relação com as artes, né, com o mundo artístico. Mas eu quero saber como que é para ti trabalhar com teus filhos. Eu acho que eu já vi alguma entrevista tua em que tu disse que não deu muito certo, por exemplo, fazer uma gravação com o Ian, por exemplo, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, como que é trabalhar com essa gurizada também. Para mim é maravilhoso, estimulante, e eu acho que, no caso, para o Ian, por exemplo, especialmente nas primeiras vezes que a gente começou a fazer coisas, devia ser um pouco complicado, porque eu sempre sou o pai que está junto, entende? Então, acho que eu imagino que o pai sempre passe uma imagem sempre gere uma expectativa no filho de corresponder ao que ele acha que eu quero, o que ele acha que eu quero que ele faça, vamos dizer assim. Embora eu quero que ele só seja ele mesmo e crie suas coisas, né? Mas a parte essa diferença de posições, vamos dizer assim, de pai para filho e filha, né? Tem um jeito de cada um, né? A maneira de cada um funcionar, né? Eles aqui em casa, o Ian e a Bel, tiveram muito estímulo sempre. Aliás, toda a minha casa, eu digo anterior, a minha mãe, meu pai, meus irmãos e a casa de todos os meus irmãos com seus filhos também é assim. É muito estímulo sempre a criação, muita oferta de livros, muito instrumento e muita conversa sobre arte, cinema, né, o que for, entendeu? Acaba sendo inevitável. É inevitável, é o nosso dia a dia, a gente conversa sobre isso. Quando fizemos agora o Casa Ramil, esse show, eu, o Cleito, Cledir, nossos filhos, né, e os filhos da Kátia, minha irmã, que por acaso a Kátia e a Branca também não viraram profissionais da música, e o meu irmão mais velho, já falecido também, poderia ter sido, ele foi o primeiro a cantar, a compor, se apresentar em festivais, ele veio antes do Cleito e do Cledir, né? Como é o nome dele? Todos nós. Kleber era o mais velho, né? Tinha talvez uns 2 anos a mais que o Cleiton, por aí, uns 3 anos, talvez. Então é isso, a gente sempre teve esse ambiente, vivemos isso, eu vivia intensamente, como eu te contei, meus irmãos chegavam de Porto Alegre para visitar o pai e a mãe aqui, e eu ia lá, abria a mala deles e tinha lá um livro do Borges. Quando eu vi um livro do Borges pela primeira vez, foi na mala de um deles, entendeu? O Cleiton tinha muito uma coisa de professor, ele me ensinava a tocar violão, eu tinha com ele uma correspondência que a gente fazia de contos, ele escrevia um conto para mim, eu escrevia outro para ele, e eu era um menino, era uma criança, entendeu? Então, mas isso era muito estimulante, porque os contos dele eram de um cara mais maduro, com 10 anos a mais do que eu, então eram desafiadores para mim, eu tinha que me puxar. Então, eu também tinha essa relação, por exemplo, se eu ia fazer uma coisa com meus irmãos, eu ficava um pouco tensionado e tal, né? E com meus filhos, com o Ian, aconteceu bastante coisa assim, a gente tentou fazer uma música juntos, né? Aí eu acabei fazendo uma letra, no final ele não gostou, e eu fiz uma parte da música também, aí depois ele mudou, né? Sabe, assim, não rolou a parceria. Mas não quer dizer que é porque é pai e filho também, eu já tentei fazer músicas com muita gente e não rolou.
sabe? Inclusive com pessoas com quem eu fiz músicas, como o Drexler, por exemplo, a nossa primeira tentativa não deu certo, Ah, não é? ficou boa. A primeira música que eu fiz com o Zé Cabaleiro, acho que fiz umas 2 com o Zé, que também não ficaram boas. Com o Chico eu fiz umas 5 até chegar na música que eu gravei no Campos Neutrais. Então não quer dizer que só porque tu vai te juntar com outra pessoa que vai sair Sim. facilmente, né? Mas assim, eu vibro muito assim, com o Ian, vamos sempre, o Ian canta e toca muito, entende? Ele é um cara super talentoso, a gente vibra muito, eu e a Ana, assim, sempre acompanhando. E a Isabel Vencedor de um também Grammy, né? Um Grammy ganhou Latino. um Grammy com o segundo disco dele, né? É um trabalho muito legal, faz um trabalho também super radical. Eu às vezes digo, pô, olha o que eu ensinei para meus filhos, assim, a passar trabalho na vida, a fazer coisa complicada, né? E eles são super radicais, assim, muito mais radicais. Às vezes eu converso, não, mas eu quero contemporizar e tal, e não tem conversa. A Bel também como artista visual, radicalíssima, assim, né? E a gente acompanha muito, assim, né? Com a Bel eu dialogo talvez com mais facilidade, porque ela é uma outra área, vamos dizer assim, na parte mais da área visual. Tem meu nome de artista. Do trabalho e do prazer. Quando ela trabalha comigo diretamente, é cenário, luz, vídeos, né? Eu troco muita ideia, a gente discute muita coisa, ela dá palpite nas músicas e eu dou palpite nos vídeos, né? No Avenida Angélica foi muito assim agora, a gente foi um trabalho, porque na verdade o show é eu e ela, porque é eu tocando e ela projetando os vídeos. Agora nós filmamos isso aqui no Teatro 7 de Abril, né? Foi filmado, vai virar um especial que vai passar no ano que vem, né? Eu vi o show aqui no Teatro São Pedro, quando, né, a gente até Sim. conversou naqueles dias anteriores, e tu dizia que era uma espécie de teste, né, de entendimento de como ia ser ainda a Avenida Angélica, só que Claro, totalmente. ficou muito guardado na minha memória, assim, uma parte do show em que tu vai para trás, como se estivesse num ônibus, num banco de ônibus, e com Era um a banco de imagem ônibus. dividida, né, uma cor, Sim, né, uma cor de cada lado, sim, aquilo ali, assim, eu achei incrível e que é muito trabalho sim. dela também, né? Sim, é uma ideia da Bel. Aquilo ali é inspirado num quadro, não sei se é... Qual é o artista agora? Não, Malevich, talvez, que tem uma pintura, um óleo que é assim meio verde, vermelho, e ela me veio com essa ideia. Vamos fazer pode ser o Malevich, outro artista, agora não vou lembrar mesmo. E tem essas coisas, eu vou em tudo, eu embarco, e tudo que é assim inventivo e de risco, eu sou parceiro, né? E o próprio show de Porto Alegre, eu fiz o primeiro show, não tinha todas as músicas ainda. E aí foi muito motivador para mim, porque eu tinha feito o Campos Neutrais há pouco tempo, mas o Campos Neutrais se tornou um trabalho muito difícil de levar adiante, porque eram muitos músicos envolvidos, eu não sou um artista que possa sair fazendo show com milhões de músicos e com superproduções, eu não posso me dar esse luxo, né? Então eu disse, quer saber, vou começar já a preparar o Avenida Angélica, né? E convidei a Bel para fazer o trabalho, mas eu nem tinha todas as músicas. Aí eu fiz Porto Alegre, cheguei em Pelotas e na semana seguinte eu fiz 3 músicas novas. Bah. 3 poemas, entendeu? Sabe? Foi aí o show de São Paulo já foi muito maior, mais consistente. E aí eu voltei agora, depois de São Paulo começou a pandemia. Exatamente, eu ia fazer pela Natura, eu ia fazer 3 shows. E aí no meio da pandemia veio a sugestão, que eu nem sei se foi da minha produção ou da própria Natura, de se adaptar para tempos de pandemia aquele projeto. Então eu disse, vamos então fazer no 7 de abril, quem sabe, que está em obras, né? Vamos conversar com eles, ver se a gente pode fazer lá, o que eles acham, e vamos tentar projetar. Foi uma coisa meio de guerrilha, porque não está pronto ainda o teatro, entende? Tivemos que utilizar, fazer sem a estrutura necessária, sem poder usar todas as luzes que se gostaria, mas ok, eu acho que ficou bacana, vamos ver. Eu nem vi ainda o resultado, né? Mas aí, quando chegou a hora de gravar, eu comecei a trabalhar as músicas em casa, porque eu ia fazer uma coisa totalmente nova para mim. Eu não ia chegar no estúdio, com toda a calma, gravar o meu violão à perfeição e dizer, ficou lindo, agora eu vou fazer minha voz. Não, era na guerrilha, como eu já falei, tinha que me sentar
e um monte de gente, umas 30 pessoas na equipe ali trabalhando, e eu tinha que, em 2 dias, gravar 17 músicas, entende? Em vez de, durante 1, 2 meses, gravar 14, tá entendendo? E era ali, e o que ficou, ficou, sabe? Então, não tá com a perfeição que eu estou acostumada, a qual eu estou acostumada a buscar, né? Mas ficou com uma intensidade um pouco da coisa ao vivo, embora não tivesse público ali, uma energia especial que sempre rola no teatro, quando está em cima do palco, tendo que resolver as coisas no momento, ali naquele momento, entende? E o que eu ia te falar é o seguinte, para essa gravação, demorou a cair a ficha que era um disco que eu ia fazer. Eu estava sempre pensando que eu ia fazer um show, como se fosse ser uma live, uma coisa assim, aos poucos eu disse, não, pare só um pouquinho, isso nós vamos filmar, depois vai ser editado, vou gravar com... isso aqui é um disco, eu pensei. Né? Aí eu tive que trabalhar muito as músicas durante muito tempo, todos os dias eu toquei, isso que nós adiamos 4 vezes o projeto, por causa da pandemia, entende? Então, quando chegou, eu gravei num momento muito ruim, nos dias de maior umidade na cidade, escorria água pelas paredes do teatro, o teatro está sem calefação, sem refrigeração, sem nada, né? Foi uma aventura mesmo. Mas o que eu fiz? Tinha muita música que ainda estava uma espécie de esboço, entende? E eu tive que refinar, trabalhar, fazer uma introdução, isso e aquilo, mudar. Tinha músicas que eu cantava uma vez e repetia, eu passei a fazer uma vez só. As músicas foram ganhando a sua forma, entendeu? E foi isso, assim, foi um processo totalmente novo. Eu, sinceramente, nem sei ainda como é que ficou, se ficou bom ou não. E, no meio dessa função toda, eu fiquei compondo. Eu compus já praticamente para mais 2 discos, entende? Enquanto eu fiz esse. Agora, aqui, né, nesse período da pandemia. Então, embora esse período tenha sido um período de bastante abatimento, vamos dizer assim, como todos os brasileiros estão, né? Para mim foi um período muito produtivo também. Em Stravinsky, nas barbas do Klaus Kinski, no nariz do Karabchevsky, um poema do Joseph Brodsky que uma vez eu li. E dentre todas essas músicas que tu já compôs, tem alguma ou algumas delas que tu consegue dizer assim, bah, que massa que eu fiz essa música, que te, sei lá, te deixam mais orgulhosos do que das demais, mais orgulhoso do que das demais? Não, tem várias que eu acho que são bem resolvidas, assim, cada uma por um motivo, às vezes motivos até antagônicos, assim, por exemplo, Deixando Pago é uma música que eu gosto muito. Falam muito no destino, até nem sei se acredito, eu fui criado solito. Mas te confesso que quando eu fiz, as primeiras reações que eu tive dela não foram assim, tipo, ai, que música linda, ela foi se fazendo ao tempo, com o tempo eu fui me dando conta que ela chegava nas pessoas, mas talvez ela tenha começado a chegar muito porque eu também cheguei nela, entendeu? Tocando, interpretando, sentindo e tal. Mas o que eu gosto nela é que é uma música super simples, com os acordes super simples, ela termina num Lá maior, assim, que eu nunca me imaginei terminando lugar onde fui parido. Até o Cleiton, meu irmão, quando eu vi, disse assim, tu vai terminar assim mesmo, uma música, né? Porque é uma coisa bem assim, é quase um clichê daquele tipo de música, mas eu pensei comigo, ela tem que ter essa coisa roots, assim, ela tem que ter esse elemento popular, assim, sabe? É parte dela. Então, eu acho que a força dela está na poesia do João Vargas, evidentemente, com toda aquela simplicidade profunda que ele tem sempre, né? E na simplicidade da canção, na delicadeza e tal. Então, é uma canção que eu gosto muito. Agora, por exemplo, vamos para um outro lado, por exemplo, Livro Aberto, por exemplo, a música que abre meu disco com o Marcos Suzano, já que eu falei nele, né? Essa cama imensa consumindo a noite. Tem uns acordes, abre com um acorde estranhíssimo, ou campos neutrais também, que abre com um acorde muito estranho, a música Campos Neutrais. Então são músicas que eu gosto também, porque já levam para um outro lado, um tipo de busca de acorde, de harmonia que eu tenho permanente na minha música, que é o Moscardini definiu
uma vez a minha música, o Carlos Moscardini, o argentino, que toca comigo, né? Disse, tua música é simples com estranhezas. Ele falou assim. E é mais ou menos isso, tu vê, eu peguei uma música super simples, como Deixando Pago, e outras que são estranhas, mas elas também são simples dentro delas, entendeu? Por exemplo, o Livro Aberto é uma canção simples que te remete a momentos assim da MPB mais clássica e tal, mas ela tem sempre uma estranheza, uma coisa que é muito parte desse meu mundo de dissonâncias nas harmonias e tal, né? Na imagem poética muito louca que faz as pessoas pensar em mil coisas e tal. Então, músicas assim, né? E aqui que tu atribui o fato de Estrela Estrela, por exemplo, que é uma música que tu compôs quando tu era muito jovem, continuar tocando e encantando tantas gerações? Pois é, o Estrela Estrela, ela tem uma característica que, não sei se sabe, eu já contei isso, assim, quando eu fiz a música, eu achei que ela já existia, entende? Eu comecei a mostrar em casa, chamei minhas irmãs primeiro e mostrei, vem cá, ouve essa música aí. Ai, que linda! Já existe, né? Não existe. Que música é essa? Não tem. Mãe, ouve aí. Mãe, eu toquei para minha mãe. Ah, é muito bonita, meu filho, conhece a música? Não conhece. Lá no teu tempo não tem uma música que começa? Não tem. Então, o Estrela Estrela tem essa coisa, assim, ela tem vários elementos, assim, ela tem uma coisa de, acho que um pouco de canção de ninar, ela tem uma coisa de uma reflexão assim muito simples e sentida, uma dimensão que tu encontra na poesia do João Vargas, como Deixando Pago, por exemplo, que acho que fala muito a todas as pessoas, muita gente se conecta com ela por algum motivo muito pessoal, entendeu? Se ela tem uma dimensão íntima, talvez, eu não sei se dizer, ela tem uma coisa harmônica bem simples, sabe? Eu realmente não sei, assim, mas tu vê, é uma simplicidade, né? Que tu encontra em músicas, por exemplo, Asa Branca, por exemplo, né? Que são músicas que são bem simples, se repetem e tal, e elas entram assim na gente de uma forma muito forte, né? E ficam. Estrela, estrela, como ser assim? Uma vez uma música se impõe pela exuberância, tu diz, uau, que loucura, olha esse acorde, olha essa letra, olha para onde ele foi aqui e tal. Às vezes uma música se coloca sua arquitetura evidente, importante e tal, mas se ela não tiver essa força intuitiva que tu vai ter nas pequenas canções, nas canções simples, como Estrela Estrela e Asa Branca, ou Deixando Pago, né, ela provavelmente não se faça, porque às vezes a pura complexidade, a pura exuberância não passa nada, às vezes, para as pessoas. Né? Isso. Eu sou terrível, né? Eu começo a falar e desculpa. Capaz, é vou ótimo. Devagando. É ótimo. Onde tu quer estar daqui a 5 anos? Onde tu quer estar, eu já imagino que seja aí nessa casa, ou então num lugar mais distante ainda, como tu já disse, mas né, onde tu te imagina, como que tu te imagina daqui a 5 anos? Pois é, eu gostaria de estar nessa casa. Assim, sabe que o isolamento não mudou muito para mim, assim, a minha vida. Mudou no sentido profissional. Eu não viajei, não fiz shows, mas quando eu não estou viajando fazendo shows, eu estou em casa, estou dentro de casa, entende? A minha casa. E a gente fizemos uma grande reforma na nossa casa e vamos fazer mais uma. A gente está transformando ela como se eu te disse, eu vou morar num campo no Uruguai, mas é como se fosse um ambiente urbano, assim, onde eu gosto muito de estar, eu e a Ana. Então, eu quero estar muito feliz daqui a 5 anos aqui dentro, com a Ana, com a nossa neta, nossos filhos, os amigos. Eu espero poder estar recebendo amigos daqui a 5 anos, né? Agora, claro, se tu me perguntar em que outro lugar tu gostaria de estar daqui a 5 anos, bom, tem muitos lugares, né? Eu adorei ir à Islândia, por exemplo, gostaria de voltar à Islândia. Nós moramos 7 meses em Barcelona, adoraria. Eu estaria lá com muita alegria de novo, entendeu? Adorei quando fui a Tóquio lá com o Marco Suzano, adoraria estar em Tóquio de novo. Essas coisas, mas eu sei que eu vou estar aí aqui mesmo. Vitor Ramil, eu te agradeço por bater esse papo comigo aqui no meu canal. Muito obrigada sempre por dividir um pouco da tua história com a gente. É sempre bom conversar contigo. Valeu. Valeu, obrigado. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi, e mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar na hora em que eu te quis.
E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar. Desculpa, eu vou falando aqui. Esse assunto de estética do frio é imenso, é interminável. Assim. Faz outra pergunta aí, pode ser até sobre o mesmo assunto. É que começa a engrenar uma coisa, a cabeça vai indo. Assim. Não estamos à margem de um centro, mas no centro de uma outra história. Eu não canto como um gaúcho, assim. Isso. Eu sou terrível, né? Eu começo a falar e desculpa. Capaz, é Vou ótimo. devagando.